Olá, pessoal. Nós somos o grupo 4 da disciplina de Eletrotécnica Básica da professora doutora Pamela Graciele, e neste vídeo vamos falar sobre o tema Sistemas de Aterramento. A proposta é apresentar de forma clara e objetiva alguns conceitos fundamentais sobre o tema, com base em um artigo científico que relaciona o assunto à área da engenharia de produção. Vamos à apresentação. Bom, o Brasil ele é o país com maior incidência de raios no mundo. São cerca de 77 milhões de raios por ano. Essas descargas atmosféricas, que são os raios, elas representam sérios riscos não somente para pessoas, mas também a estruturas e a equipamentos elétricos, né? Elas podem acabar causando aí queima de aparelhos, choques elétricos e até incêndios, principalmente quando não tem um sistema de proteção adequado. Por isso é fundamental a presença do SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o que inclui elementos como para-raios, condutores de descida e a malha de aterramento. Esse sistema ele vai direcionar a carga elétrica com segurança para o solo, evitando aí danos físicos e também materiais, né? Além disso, o aterramento e os dispositivos de produção, como o DPS, que é o Dispositivo de Proteção contra Surtos, eles trabalham juntos para proteger os circuitos internos das edificações e também garantir assim, a segurança de quem utiliza esses ambientes. Mas, afinal, o que vai ser um sistema de aterramento? A função do sistema de aterramento é dissipar para o solo as correntes de falhas ou descargas atmosféricas. O que vai compor esse aterramento? Eletrodos, condutores de descida e as malhas de aterramento. Quais são as suas aplicações comuns, né? Em antenas de TV, sistemas de telecomunicação, subestações e também nas indústrias, tá? Partindo para a contextualização do nosso trabalho, a gente chega na definição do que é aterramento. O aterramento é a ligação de partes condutivas ao solo para dissipar correntes elétricas perigosas. Ele reduz o risco de choques elétricos e queima de aparelhos. Os tipos mais comuns são a TNS, TNC, TT e IT, sendo base para sistemas de produção e normatização industrial. Então, os principais tipos de aterramentos que a gente tem é o aterramento de proteção, né, PE, proteção equipotencial, o qual garante que partes metálicas não energizadas de equipamentos fiquem no mesmo potencial do solo. Temos o aterramento funcional ou aterramento de trabalho, que é necessário para o funcionamento de certos sistemas, como transformadores e sistemas de comunicação. E também o aterramento de para-raio, que dissipa para o solo as descargas atmosféricas, né, os raios, protegendo a estrutura de edificação. Então, o que é um para-raio? Para-raio é um sistema que conduz a descarga elétrica de um raio do captor até o solo com segurança, evitando que essa energia cause danos estruturais, incêndios ou até choques elétricos. Temos o para-raio tipo Franklin, que atrai descargas para condução segura ao solo, e também a gaiola de Faraday, que é uma malha metálica que protege as edificações. E juntos, eles integram o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o SPDA, obrigatórios em edificações conforme a NBR 5419. E também temos as antenas e dispositivos de proteção. As antenas devem ser conectadas à malha de aterramento para evitar surtos. Dispositivo de proteção contra surtos, DPS, protege contra sobretensões causadas por raios ou por falhas, e é essencial em equipamentos sensíveis, como TVs, roteadores, servidores, etc., sendo recomendado em todas as instalações residenciais e industriais. Então, pessoal, falando um pouco agora sobre o artigo científico que escolhemos para análise, ele tem como título Sistemas de Aterramentos Voltados para Instalações Elétricas de Baixa Tensão. O trabalho foi desenvolvido na rede de ensino Docton e publicado no ano de 2022. Então, a escolha desse artigo ela se deu por sua relevância no contexto da segurança elétrica. Ele vai abordar os diferentes tipos de aterramento em instalações de baixa tensão, destacando sua importância na proteção contra choques elétricos e surtos, o que é essencial tanto na engenharia elétrica quanto em outras áreas. Agora, falando sobre os objetivos do artigo, ele tem como foco principal discutir os diferentes tipos de aterramento utilizados em instalações elétricas de baixa tensão. Além disso, o artigo apresenta as normas e regulamentações técnicas aplicáveis, vai apontar para as consequências de uma execução inadequada desses sistemas e propor boas práticas para garantir uma instalação segura e eficiente. Já em relação à metodologia, foi utilizado o levantamento bibliográfico como base da pesquisa, onde os autores reuniram estudos atualizados e relevantes sobre o tema, com o objetivo de destacar a importância de um sistema de aterramento bem executado para a segurança das instalações elétricas. E, pessoal, dando continuidade à apresentação, nós entramos agora na parte do referencial teórico do artigo. Um dos esquemas abordados é o esquema TN. Esse sistema ele tem como característica principal o ponto de alimentação diretamente aterrado, com massas metálicas de instalação conectadas a esse ponto por meio de condutores de proteção. Em seu funcionamento, quando ocorre uma falha entre fase e massa, a corrente ela percorre um caminho com baixa impedância. Isso faz com que surjam correntes elevadas que são detectadas rapidamente interrompidas por disjuntores ou fusíveis, garantindo a segurança do sistema. Então, a corrente de falha, nesse caso, é considerada uma corrente de curto-circuito. E como destaque final, o esquema TN apresenta algumas variações, como TNC, TNS, TNCS, que diferenciam pela forma como o neutro e o condutor de proteção são organizados. Aí, dando continuidade ao referencial do artigo,
Agora apresentamos a variação do esquema TN, né, que é o TNC e o TNCS. Começando pelo esquema TNC, ele vai utilizar um único condutor chamado PEN, que faz simultaneamente o papel de neutro e proteção. Então a separação entre esses dois condutores acontece próximo ao ponto de alimentação. Como podemos observar na figura 1, o condutor PEN ele está presente desde a fonte até o ponto onde é feita a separação entre o neutro e a proteção. Então o aterramento ele é realizado no início do sistema, garantindo que as massas metálicas elas estejam equipotencializadas, ou seja, com o mesmo potencial elétrico, o que vai minimizar o risco de choques elétricos. Já o sistema TNCS, mostrado na figura 2, é uma evolução do anterior. Ele apresenta uma interligação parcial entre o neutro e o condutor de proteção. Então, esse modelo é conhecido como aterramento de proteção múltipla e frequentemente utilizado na transição de rede pública para o cliente. Falando um pouco sobre o esquema TNS, ele vai ser caracterizado pela separação completa entre o condutor de neutro e o condutor de proteção, desde a fonte até os pontos de consumo. Essa separação ela vai permitir que, em caso de uma falha, como um curto-circuito para a carcaça de um equipamento, a corrente de defeito ela vai retornar com segurança pelo condutor, garantindo o acionamento rápido de um disjuntor, por exemplo. Isso vai reduzir o risco de choque elétrico e danos causados aos equipamentos. Por essas características, o sistema TNS ele é muito utilizado em locais que exigem uma alta confiabilidade, como hospitais, salas de servidores e linhas industriais. Já falando um pouco agora sobre o esquema TT, ele possui dois aterramentos separados, um feito pela concessionária, conectado ao neutro da fonte, e outro feito localmente pelo consumidor. Como esses aterramentos não são interligados, o sistema ele depende fortemente de uso de diferenciais residuais, que são os DRs, para detectar e interromper correntes de fuga. Esse esquema ele é mais comum em áreas rurais ou locais com menor estrutura elétrica, sendo mais simples de instalar, porém ele vai exigir cuidados extras como a proteção contra choques. Já em relação ao esquema IT, ele se diferencia por não aterrar diretamente o ponto neutro da fonte. Ele pode estar totalmente isolado da terra ou aterrado por meio de uma alta impedância, como um resistor. Essa estratégia ela vai dificultar a circulação de corrente de falha em caso de um primeiro contato acidental, como a carcaça de um equipamento, por exemplo. E na prática, isso significa que mesmo com uma falha na isolação, o sistema ele continua operando normalmente sem desligar. Um sistema de monitoramento vai detectar a falha e vai emitir um alarme. Isso vai garantir um tempo para a manutenção agir antes de uma segunda falha mais perigosa. E com isso, esse esquema ele é aplicado em ambiente onde a continuidade da energia é crítica, como salas de cirurgia, centros de comando, em processos industriais contínuos. E a respeito ao aterramento de ponto único, ele é muito utilizado em locais com equipamentos eletrônicos sensíveis, como laboratórios, estúdios de gravação, automação industriais e salas de servidores. E a lógica por trás é bem simples. Todos os dispositivos eles devem compartilhar o mesmo ponto de aterramento, o que vai evitar a diferença de potencial entre eles. Isso vai reduzir a ocorrência de correntes parasitas, ruídos elétricos e até danos aos componentes. Esse tipo de aterramento ele vai melhorar a qualidade dos sinais elétricos, especialmente em locais com muitos cabos e conexões. Chegando no estado de discussões, temos 4 pontos. O terceiro pino nas tomadas, que funcionam como um condutor terra, proporcionando aterramento elétrico aos equipamentos, e ele é essencial para garantir a segurança. Em relação ao uso das armaduras no concreto armado, as armaduras metálicas podem ser integradas ao sistema de aterramento e de proteção contra essas descargas, e isso permite uma melhor distribuição da corrente elétrica resultante de raios. Em relação ao SPDA, ele atende a maioria das necessidades relacionadas aos raios, porém não protege os equipamentos eletrônicos sensíveis contra as tensões induzidas. Então, a NBR 5419 orienta desde a concepção do projeto até os detalhes construtivos para garantir a SPDA eficaz. E todo projeto ele deve garantir que as proteções elétricas estejam conectadas a um único ponto de aterramento. E esse ponto de aterramento é o BEP, barramento de equipotencialização principal. Ela deve ser instalada na entrada da instalação ou próximo ao quadro geral, funcionando como ponto de convergência do sistema de aterramento. Bom, após a apresentação do artigo, a gente tem as principais conclusões, né? A primeira delas é que o sistema de aterramento ele deve ser dimensionado corretamente. A segunda, que é fundamental seguir as normas, né, de regulamentação, que deve ser feito por profissionais qualificados e que o aterramento é a base para instalações elétricas modernas e também que sejam seguras, que é o principal. Bom, trazendo aí para a engenharia de produção, né, trazendo para a nossa realidade acadêmica, nós separamos 4 pontos que esse artigo nos chamou a atenção, né, nesse viés da engenharia de produção. O primeiro deles é que vai impactar diretamente na segurança dos processos industriais, que é uma coisa que também a gente estuda bastante. Vai fazer a redução de custos com as falhas, né, e as manutenções corretivas. Vai contribuir para a confiabilidade operacional e para a eficiência energética. E também ele faz parte da gestão de riscos e conformidade com as normas técnicas. Bom, diante do que foi exposto, foi possível observar que para garantir a eficiência desse sistema de aterramento vai ser essencial que ele seja corretamente dimensionado e também instalado, né? Falhas na execução, elas podem acabar gerando prejuízos sérios em caso, né, dessas descargas atmosféricas, sejam elas diretas ou indiretas.
É fundamental também que o serviço ele seja feito por profissionais, que esses profissionais sejam capacitados e tenham conhecimento das normas regulamentadoras. As recomendações apresentadas no documento, né, elas vão apontar as soluções de proteção e aterramento, considerando as informações recolhidas a partir de outros trabalhos. E assim nós fazemos o encerramento do nosso trabalho. Muito obrigada!